Você já imaginou como seria ouvir a voz de Deus de maneira clara, sentir sua orientação e saber exatamente o que Ele quer para a sua vida? Desde os tempos antigos, figuras como Moisés, Davi e Elias tiveram encontros transformadores com Deus, momentos em que sua voz trouxe direção, consolo e sabedoria. Neste vídeo, você vai descobrir como também pode experimentar essa conexão profunda, aprendendo a ouvir e discernir a voz de Deus em meio aos ruídos e distrações do dia a dia. Fique até o final, pois o último ensinamento é o mais importante de todos. Número 1. Ouvir a voz que silencia o caos. Já esteve em um ambiente tão barulhento que parecia impossível ouvir até o som da própria respiração? Agora, imagine a vida como esse ambiente barulhento, cheia de responsabilidades, preocupações, sonhos não realizados e, às vezes, até um medo constante que paira sobre nós. Esse barulho intenso abafa tudo que tentamos entender. Muitos de nós procuramos respostas rápidas, sinais visíveis, algo que nos diga claramente o que fazer. Mas nem sempre Deus escolhe o meio óbvio para se manifestar. Em meio ao tumulto, Deus não grita, Ele sussurra. A história de Elias no Monte Horebe é um exemplo claro de como Deus prefere falar. Fugindo e esgotado, Elias busca refúgio em uma caverna, esperando uma manifestação poderosa. Ele aguarda o vento forte, que parece ter o poder de despedaçar tudo, mas Deus não está no vento. Ele espera então o terremoto, uma força que faz o solo tremer sob seus pés, mas Deus também não está lá. Em seguida, aguarda o fogo intenso e incontrolável, mas nem no fogo Deus se encontra. E então, de forma inesperada e improvável, surge um silêncio suave, um sussurro quase imperceptível. É nesse instante que Elias encontra a presença de Deus. Esse silêncio suave é a voz que cala o caos. Quando paramos e nos aquietamos, mesmo que por um breve instante, criamos espaço para ouvir a orientação divina. Na nossa rotina moderna, somos bombardeados por distrações. Redes sociais, notificações, notícias, comentários. Parece que o mundo nunca dorme, e que nossa mente nunca descansa. Esse ruído constante nos priva de sentir o sussurro de Deus, que não compete com o barulho. Ele espera pacientemente que aprendamos a nos aquietar. Imagine o coração como um lago. Quando lançamos pedras de preocupação, raiva ou frustração, criamos ondas que distorcem a superfície e obscurecem o que há no fundo. Mas, quando paramos e deixamos a água repousar, ela se torna tão clara que podemos ver até as menores pedras no fundo. Ouvir a Deus requer que deixemos as águas do nosso coração em paz, que permitamos que tudo se acalme até que sua voz, suave como um sussurro, se torne audível. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, como diz o Salmo 46:10. O convite é claro, deixar o mundo em pausa para encontrar o Criador. Quando a vida nos desestabiliza, quando o ruído do mundo parece insuportável, o silêncio se torna um lugar de refúgio e transformação. Quantas vezes buscamos respostas em todos os lugares possíveis, mas esquecemos de fechar os olhos e simplesmente ouvir? Nos momentos de silêncio, Deus encontra espaço para nos mostrar verdades que talvez não tenhamos conseguido enxergar quando estamos em movimento constante. O silêncio, portanto, não é a ausência de som, mas a presença de algo maior, algo que acalma e restaura, como a brisa suave que tocou o rosto de Elias. Ouvir a Deus não é um evento único, é uma prática, uma disciplina de trazer o coração e a mente para um lugar de paz, mesmo quando o mundo insiste em nos puxar para o barulho. Essa prática é como aprender a ouvir uma melodia suave em meio a uma multidão. No início, exige esforço e concentração, mas, com o tempo, você se torna capaz de captar cada nota, cada melodia, sem esforço. Da mesma forma, com o tempo, a voz suave de Deus se torna mais familiar e próxima. Buscar essa inspiração divina é um caminho que exige persistência. Não é fácil aquietar uma mente que vive no ritmo frenético, que aprendeu a responder ao estímulo de cada notificação. Porém, quando nos permitimos desligar, desconectar e aquietar, encontramos algo muito mais profundo. A paz que excede todo entendimento, como descrito em Filipenses 4:7. Deus fala na calmaria, não porque deseja ser inacessível, mas porque seu silêncio é um convite ao coração disposto a se aquietar. Esse silêncio que Deus propõe não é uma fuga,
mas um retorno ao essencial. Ele não se esconde de nós. Ele está sempre presente, mas sua voz é para aqueles que desejam escutá-la. Quando conseguimos ouvir, mesmo em meio ao caos, encontramos a força necessária para enfrentar qualquer desafio. É como uma luz suave que ilumina nossos passos, nos guiando com uma certeza que só o sussurro de Deus pode oferecer. A voz de Deus não é um comando autoritário, mas uma convocação gentil, um chamado para um relacionamento mais profundo. Ele não exige pressa, não compete por atenção. Ele espera. E, no momento em que nos entregamos ao silêncio, permitimos que ele preencha o vazio. Assim, cada decisão e cada ação começa a carregar o peso de uma direção segura, iluminada pela paz, aquele sussurro que só os corações tranquilos conseguem ouvir. Número 2. Desenvolvendo uma consciência sensível. Para ouvir a Deus, é necessário afinar nossa sensibilidade espiritual. Essa sensibilidade é como um músculo que precisa ser exercitado, uma habilidade que requer atenção e prática para se tornar precisa. Na correria do cotidiano, muitos de nós nos tornamos insensíveis aos sinais e à orientação sutil que ele nos oferece. Vivemos focados em tantas tarefas e responsabilidades que acabamos por bloquear essa capacidade de perceber o divino em nossa vida. Desenvolver uma consciência sensível, no entanto, é um processo de abrir o coração e estar atento aos pequenos detalhes, aos sinais que Deus nos envia. Imagine-se caminhando por um bosque tranquilo. A cada passo, você nota os detalhes ao seu redor. O farfalhar das folhas, o canto distante de um pássaro, o som do vento entre as árvores. Ouvir a Deus é como essa caminhada. É preciso desacelerar e estar plenamente presente para notar a sutileza dos sinais. Na maioria das vezes, ele não vai gritar. Ele vai nos falar através dos pequenos momentos, das coincidências inesperadas, da voz de um amigo, de uma frase que lemos em um livro ou até mesmo de um sentimento súbito em nosso coração. Para desenvolver essa sensibilidade, é preciso cultivar a prática da oração e da meditação. Na oração, nos aproximamos de Deus, expressamos nossos anseios e nos colocamos em sua presença. Já na meditação, nos silenciamos e deixamos que ele se manifeste. É nesse estado de quietude e entrega que passamos a reconhecer sua voz e seus ensinamentos em nosso dia a dia. Com o tempo, a presença de Deus se torna perceptível não apenas em momentos de oração, mas em cada aspecto de nossa vida. É importante entender que essa prática não é um processo linear. Haverá momentos de dúvida, períodos em que o silêncio de Deus parecerá esmagador e até doloroso. Mas, nesses momentos, ele nos chama a confiar. É como um pai que ensina o filho a andar. Em alguns momentos, ele precisa se afastar um pouco, deixando-nos caminhar sozinhos para que possamos fortalecer nossos passos. Quando enfrentamos o silêncio dele com fé, fortalecemos nossa capacidade de ouvir a sua voz. Desenvolver uma consciência sensível significa abrir espaço em nosso coração e mente para que Deus entre e haja em nossas vidas. É permitir que ele conduza nossos passos com sua sabedoria infinita. Não é um caminho fácil, mas é um caminho transformador. Quanto mais sensíveis nos tornamos, mais conseguimos perceber o quão perto ele está, nos guiando, nos fortalecendo e nos preparando para enfrentar qualquer desafio com confiança e paz. Número 3. A prática da entrega. Uma das maiores barreiras para ouvir a voz de Deus é o medo de abrir mão do controle. Estamos tão acostumados a controlar cada detalhe de nossa vida que, muitas vezes, achamos difícil simplesmente nos entregar à vontade dele. Mas a verdadeira fé é confiar plenamente, mesmo quando não conseguimos ver o que está por vir. Essa entrega não significa desistir de nossos sonhos e ambições, mas colocá-los nas mãos dele, acreditando que sua sabedoria sabe o que é melhor para nós. Quando nos entregamos, abrimos um canal direto para a orientação divina. Passamos a viver com um senso de paz e propósito, sabendo que não estamos sozinhos. Deus passa a agir em nossa vida de forma mais visível, pois não estamos mais bloqueando suas bênçãos com nossa resistência e nosso apego ao controle. Essa prática da entrega é, na verdade, um convite à liberdade. É deixar de lado a ansiedade e a insegurança, confiando que ele sempre sabe o que é melhor para nós, mesmo que não consigamos entender no momento. A prática da entrega é um ato de fé.
É acreditar que, ao largarmos o peso de nossas preocupações e ansiedades, Deus cuidará de tudo. Ele nos convida a viver de uma maneira leve e serena, com um coração descansado e confiante. Como o próprio Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." É nesse alívio, nessa entrega, que encontramos a paz verdadeira e conseguimos ouvir sua voz com clareza. Assim, para ouvir a voz de Deus, precisamos nos aquietar, desenvolver uma consciência sensível e praticar a entrega. Esses passos nos ajudam a criar uma conexão mais profunda com Ele, uma conexão que não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas de um coração disposto a escutá-lo em qualquer situação. Distorcidos. Isso porque, ao desenvolver uma sensibilidade espiritual, nossa alma passa a rejeitar tudo o que não está alinhado com o que é puro, justo e verdadeiro. É como se nos tornássemos afinados para captar a frequência da presença divina, e tudo o que foge dessa harmonia soa como uma dissonância incômoda em nosso espírito. Esse desconforto é, na verdade, uma bênção, pois ele nos alerta sobre o que não está de acordo com a vontade de Deus, ajudando-nos a fazer escolhas que nos mantêm em seu caminho. Assim como um jardineiro cuida do solo para que as plantas cresçam fortes e saudáveis, precisamos cultivar nossa mente e nosso coração com pensamentos e atitudes que reflitam a bondade e a verdade de Deus. Esse cultivo exige disciplina e cuidado, pois estamos constantemente expostos a influências que tentam minar nossa sensibilidade espiritual. Alimentar-se da palavra, meditar e refletir sobre suas promessas é como regar nossa fé para que ela floresça, mesmo em meio às adversidades. E, com o tempo, essa sensibilidade passa a ser um escudo, uma proteção que nos orienta e fortalece em momentos de dúvida e tentação. Quando nossa consciência está bem desenvolvida, passamos a perceber a presença de Deus não apenas nos momentos de oração e devoção, mas em cada aspecto da vida cotidiana. Ele se revela na beleza de uma paisagem, no sorriso de um amigo, na palavra de conforto de um estranho, e até nas dificuldades que enfrentamos. É como se nossos olhos fossem abertos para enxergar os detalhes e sinais que antes estavam ocultos, e que agora nos mostram que Ele está sempre presente, mesmo nos momentos em que tudo parece escuro. Essa caminhada de sensibilidade espiritual não nos isenta de desafios, mas nos dá a força e a sabedoria para enfrentá-los com serenidade. Cada situação, cada pessoa que cruza nosso caminho, pode ser uma oportunidade de ouvir a voz de Deus e aprender algo que nos aproxima dele. E quanto mais sensíveis nos tornamos, mais entendemos que sua voz é uma presença constante que ilumina nossos passos e nos dá direção. A prática do silêncio, a entrega e o desenvolvimento de uma consciência sensível nos conduzem a um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Ele não nos força a ouvi-lo, mas nos convida gentilmente, esperando que sejamos capazes de reconhecer sua voz em meio ao caos e ao ruído do mundo. É uma escolha que exige coragem, disciplina e paciência, mas que, em troca, nos oferece a paz que excede todo entendimento e uma clareza espiritual que nos guia a cada passo. Portanto, permita-se buscar essa conexão mais profunda. Separe momentos para silenciar sua mente, refletir sobre suas promessas e alinhar-se à sua vontade. Em cada decisão tomada com fé e amor, em cada atitude baseada na verdade, você estará afinando sua sensibilidade para discernir a voz de Deus. E, com o tempo, perceberá que essa voz nunca esteve distante. Ela sempre esteve ali, esperando que você aquietasse o coração e estivesse pronto para escutá-la. Pede novamente um sinal ao Senhor, desejando uma confirmação ainda mais clara. Deus, em sua infinita paciência e compreensão, não apenas concede o sinal, mas fortalece a fé de Gideão através desse processo de busca e confirmação. Assim, Gideão, que começou como um homem cheio de dúvidas, foi transformado em um líder destemido, guiado pela certeza de que Deus estava com ele. Esses momentos de dúvida e incerteza, embora muitas vezes desconfortáveis, são oportunidades para construir um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Quando questionamos e buscamos, quando não aceitamos simplesmente, abrimos nosso coração para que Ele nos mostre sua verdade de forma personalizada, em um diálogo sincero e próximo. Em vez de nos afastarmos de Deus, as dúvidas podem nos aproximar, pois cada busca é uma chance de percebermos como Ele se manifesta nos detalhes, nos sinais
e muitas vezes, nos pequenos milagres do cotidiano. Assim como Gideão, todos nós podemos nos sentir pequenos diante dos desafios e inseguros em relação ao que Deus nos pede. Nessas horas, é como se Ele nos dissesse: eu conheço suas limitações e sei das suas dúvidas, mas confie, pois estarei com você em cada passo. As incertezas se tornam uma escola onde aprendemos a depender não das nossas forças, mas da presença e da orientação do Senhor. A verdadeira fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de seguir adiante mesmo em meio a elas, confiando que, no tempo certo, Deus nos revelará o que precisamos saber. Esse caminho de questionamento e busca nos transforma e fortalece, levando-nos a um nível de intimidade com Deus que só é possível quando nos entregamos completamente a Ele, com todas as nossas fragilidades. Por fim, a história de Gideão nos lembra que Deus não rejeita nossas dúvidas. Ele acolhe nossa sinceridade e está disposto a nos dar respostas, contanto que busquemos com um coração humilde e disposto a aprender. Quando fazemos das nossas perguntas uma ponte, e não uma barreira, permitimos que Deus use essas incertezas para nos moldar e fortalecer. Do processo, as dúvidas e incertezas se tornam o solo fértil onde a verdadeira fé pode florescer. É nesse ambiente de vulnerabilidade e honestidade que Deus realiza as suas maiores obras em nós. Ele não espera que tenhamos todas as respostas, mas que nos aproximemos dele com um coração disposto a aprender e a crescer. Assim como um mestre paciente, ele nos conduz, passo a passo, revelando sua presença de maneiras sutis e inesperadas. Imagine que a fé é como uma chama que precisa ser mantida acesa em meio aos ventos contrários. Nos momentos de dúvida, somos desafiados a proteger essa chama com toda a nossa força, a mantê-la viva mesmo quando tudo ao redor parece instável. E, com o tempo, essa chama se torna mais forte e brilhante, iluminando até os momentos mais obscuros da nossa jornada. Deus permite que passemos por esses momentos de incerteza para que possamos experimentar a profundidade da sua presença de uma forma que só é possível quando nos encontramos vulneráveis e sem todas as respostas. Quando entregamos nossas dúvidas a Ele, permitindo que elas se tornem parte do diálogo com o Divino, Ele nos mostra que até as incertezas têm um propósito. Elas nos lembram de que não somos autossuficientes e que precisamos dele em cada passo da nossa caminhada. Na verdade, a dúvida nos aproxima de Deus, pois nos leva a um estado de dependência e humildade, características essenciais para quem deseja ter uma relação genuína com o Criador. Essa entrega, essa confiança em meio ao mistério, é o que fortalece a nossa alma. Como barro nas mãos do oleiro, somos moldados pela sua paciência e pelo seu amor, até que nos tornemos vasos capazes de refletir sua luz. Deus não se intimida com as nossas fraquezas ou questionamentos. Ao contrário, Ele acolhe cada uma das nossas inseguranças e transforma-as em oportunidades para revelação e crescimento. Portanto, quando enfrentamos momentos em que a fé parece frágil e as respostas são escassas, lembremos que Deus está presente, observando e guiando, mesmo no silêncio. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos e nos segura com suas mãos, sustentando-nos até o fim. Na jornada espiritual, a incerteza é uma companheira que nos ensina a confiar, a esperar e a descansar na certeza de que Ele nunca nos abandona. Muitas vezes nos impede de reconhecer o valor das palavras que nos são oferecidas. Quando deixamos que o orgulho feche os nossos ouvidos, acabamos por ignorar respostas e direções que poderiam nos livrar de dificuldades e nos aproximar da vontade de Deus. O próprio Jesus, em sua sabedoria e humildade, ouviu conselhos e interagiu com pessoas de diversas esferas sociais, mostrando-nos que ouvir é uma virtude para quem deseja crescer espiritualmente. Imagine um caminho cheio de sinais ao longo da estrada. Cada conselho é como um desses sinais, orientando-nos e ajudando a evitar desvios perigosos. Ignorá-lo seria como fechar os olhos enquanto dirigimos, correndo o risco de cair em abismos que poderíamos ter evitado se apenas tivéssemos dado atenção. Deus, em sua bondade, nos cerca de pessoas que, muitas vezes sem saber, estão ali para nos mostrar algo importante. Quando ouvimos com um coração humilde e um espírito atento, conseguimos captar essas orientações como verdadeiros tesouros. Esse exercício de abrir-se para o conselho é, ao mesmo tempo, um ato de fé e de maturidade. Deus nos convida a enxergar as palavras de sabedoria como uma forma de Ele próprio nos instruir,
usando a experiência de outros para nos fortalecer. Lembre-se de que até os reis de Israel buscavam o conselho de profetas e sábios, mostrando que mesmo aqueles em posições de grande poder precisam da orientação divina para não se perderem no orgulho e na autossuficiência. No entanto, é necessário ter discernimento para distinguir um conselho que vem de Deus de uma opinião que poderia nos afastar de sua vontade. A sabedoria divina sempre leva à paz e promove um bem que está alinhado com o amor, a justiça e a compaixão ensinados por Cristo. Quando ouvimos um conselho, uma boa prática é levar aquele pensamento em oração, pedindo a Deus que Ele confirme, por meio da paz em nosso coração, se aquela orientação está de fato de acordo com sua vontade. Em nossos momentos de reflexão, ao buscar direção, podemos pedir a Deus que nos dê sensibilidade para ouvir sua voz, seja diretamente ou por meio das pessoas ao nosso redor. Essa prática nos torna mais abertos, mais receptivos, e nos aproxima de uma caminhada de fé mais profunda, onde cada conselho se torna uma oportunidade de aprendizagem e crescimento. Afinal, Deus deseja nos moldar e nos transformar, e Ele usa tudo ao nosso redor, até mesmo as palavras de alguém, para nos ensinar e nos guiar em nossa jornada. Frequentemente bloqueia nossa visão e endurece nossos corações. O orgulho nos impede de enxergar que a resposta de Deus pode vir por meio da sabedoria de outra pessoa, muitas vezes até de alguém que não esperamos. Esse é um dos maiores desafios no caminho da fé. Abrir mão do ego e aceitar que não temos todas as respostas, e que podemos, sim, aprender com os outros. Essa humildade para ouvir e considerar conselhos alheios é um sinal de maturidade espiritual e de confiança genuína em Deus. Imagine que o conselho sábio é como uma bússola em uma floresta densa. Perdidos em meio a árvores altas e trilhas confusas, a bússola nos guia para fora daquele ambiente incerto. O conselho daqueles que têm mais experiência ou que, por serem mais próximos de Deus, têm uma perspectiva mais clara, é exatamente essa bússola. Esses conselhos nos guiam para longe de escolhas precipitadas e nos aproximam das decisões que estão de acordo com a vontade de Deus. No livro de Êxodo, o conselho que Jetro deu a Moisés não foi apenas uma orientação prática, mas uma lição de humildade e sabedoria. Moisés, mesmo sendo o líder escolhido por Deus, estava sobrecarregado e poderia facilmente ter rejeitado a sugestão de seu sogro. Mas ele entendeu que Jetro falava com discernimento e amor, e sua aceitação do conselho transformou a organização de Israel. Esse exemplo mostra que, ao acolhermos conselhos, também aprendemos a valorizar o que é realmente importante e nos alinhamos com a vontade de Deus para nossas vidas. Desenvolver um coração aberto e receptivo ao conselho é também um exercício de escuta espiritual. O Espírito Santo age em nós para que possamos discernir o que vem de Deus e o que não vem. É por isso que, ao ouvirmos um conselho que nos traz paz, amor e sabedoria, podemos ter a certeza de que há ali a presença de Deus, guiando-nos. Essa paz é como uma confirmação silenciosa de que estamos no caminho certo. Como Paulo escreve em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Além disso, a história de Naamã reforça a importância de estar aberto a ouvir aqueles que Deus coloca em nosso caminho, mesmo que sejam pessoas que, em nossa percepção limitada, pareçam pequenas ou menos importantes. Naamã, sendo um comandante, quase perdeu a cura porque, inicialmente, subestimou o conselho de uma serva. Ao finalmente ouvir e seguir a orientação dela, ele alcançou a cura. Essa história nos lembra que o orgulho pode nos fazer perder bênçãos e oportunidades de crescimento, enquanto a humildade abre portas para milagres. Assim, reconhecer a voz de Deus em conselhos sábios exige de nós um coração humilde, atento e disposto a aprender. A sabedoria de Deus muitas vezes chega até nós por meio das pessoas que nos cercam, e cada conselho que reflete os princípios do amor e da paz de Cristo é uma oportunidade de amadurecimento espiritual. Que possamos, como Moisés e Naamã, nos permitir ser guiados, confiando que Deus age em nossas vidas de formas que, às vezes, só conseguimos enxergar quando abrimos nossos ouvidos e nosso coração para os conselhos daqueles que Ele usa para nos direcionar. De orgulho e aberto ao arrependimento é um canal poderoso para o agir de Deus. Quando nos despimos das nossas defesas e permitimos que Deus veja todas as nossas falhas,
ele encontra ali um coração disposto a ser renovado e transformado. O coração quebrantado, como Davi nos exemplifica, é um terreno fértil onde Deus planta sementes de cura, sabedoria e crescimento. É nesse solo que a fé autêntica brota, pois, em nossa fragilidade, reconhecemos nossa total dependência da graça divina. Imagine o coração quebrantado como uma terra arada e pronta para receber novas sementes. Assim como o solo precisa ser desfeito e amolecido para permitir que as raízes se firmem, o coração que se quebra diante de Deus se torna sensível à sua voz e à sua vontade. Esse coração não se agarra às suas próprias certezas ou vaidades. Ele está preparado para receber e ser moldado por Deus. E, por incrível que pareça, é quando nos sentimos mais frágeis que Deus nos faz mais fortes, pois nos reconstrói com sua presença. Davi, após se arrepender de seu erro, buscou a Deus com sinceridade e sem esconder seus defeitos, e essa honestidade abriu espaço para que ele recebesse o perdão e uma nova chance de recomeço. O arrependimento é um caminho de humildade, e Deus, em sua misericórdia, está sempre disposto a ouvir o clamor de quem se coloca em suas mãos com sinceridade. Assim como um oleiro que pega os pedaços de um vaso quebrado e o refaz, Deus pega cada pedaço de nosso coração, nossas falhas e dores, e as utiliza para criar algo ainda mais belo e valioso. Nosso orgulho, no entanto, tenta nos convencer de que devemos esconder nossas fragilidades e aparentar força o tempo todo. Mas esse orgulho é como uma camada dura de barro seco que impede o oleiro de nos moldar. Somente quando permitimos que essa camada seja removida, reconhecendo que precisamos de Deus para nos restaurar, é que o processo de transformação realmente acontece. Em nossa vulnerabilidade, Deus encontra uma abertura para derramar sua sabedoria, nos ensinando a viver com mais compaixão, paciência e fé. Portanto, aceitar o quebrantamento não é sinal de fraqueza, mas de maturidade e de confiança na restauração que Deus nos oferece. Um coração quebrantado permite que Deus entre profundamente e remodele cada aspecto de nossa vida. Essa transformação, porém, exige coragem, pois precisamos nos render completamente e permitir que Ele nos guie, mesmo que isso nos leve a confrontar nossos maiores medos e imperfeições. Quando vivemos com um coração humilde e quebrantado, estamos mais abertos para ouvir e sentir a presença de Deus. Esse estado de vulnerabilidade nos permite perceber a voz dele nas pequenas coisas, nos conselhos das pessoas ao nosso redor, nas palavras de conforto e nas lições que a vida nos oferece. Deus está sempre disposto a reconstruir o que foi quebrado e a nos dar uma nova perspectiva, mas essa transformação só é possível se permitirmos que Ele trabalhe em nosso coração, sem resistência ou orgulho. De orgulho e aberto ao arrependimento é um canal poderoso para o agir de Deus. Quando nos despimos das nossas defesas e permitimos que Deus veja todas as nossas falhas, Ele encontra ali um coração disposto a ser renovado e transformado. O coração quebrantado, como Davi nos exemplifica, é um terreno fértil onde Deus planta sementes de cura, sabedoria e crescimento. É nesse solo que a fé autêntica brota, pois, em nossa fragilidade, reconhecemos nossa total dependência da graça divina. Imagine o coração quebrantado como uma terra arada e pronta para receber novas sementes. Assim como o solo precisa ser desfeito e amolecido para permitir que as raízes se firmem, o coração que se quebra diante de Deus se torna sensível à sua voz e à sua vontade. Esse coração não se agarra às suas próprias certezas ou vaidades. Ele está preparado para receber e ser moldado por Deus. E, por incrível que pareça, é quando nos sentimos mais frágeis que Deus nos faz mais fortes, pois nos reconstrói com sua presença. Davi, após se arrepender de seu erro, buscou a Deus com sinceridade e sem esconder seus defeitos, e essa honestidade abriu espaço para que ele recebesse o perdão e uma nova chance de recomeço. O arrependimento é um caminho de humildade, e Deus, em sua misericórdia, está sempre disposto a ouvir o clamor de quem se coloca em suas mãos com sinceridade. Assim como um oleiro que pega os pedaços de um vaso quebrado e o refaz, Deus pega cada pedaço de nosso coração, nossas falhas e dores, e as utiliza para criar algo ainda mais belo e valioso. Nosso orgulho, no entanto, tenta nos convencer de que devemos esconder nossas fragilidades e aparentar força o tempo todo. Mas esse orgulho é como uma camada dura de barro seco que impede o oleiro de nos moldar.
Somente quando permitimos que essa camada seja removida, reconhecendo que precisamos de Deus para nos restaurar, é que o processo de transformação realmente acontece. Em nossa vulnerabilidade, Deus encontra uma abertura para derramar sua sabedoria, nos ensinando a viver com mais compaixão, paciência e fé. Portanto, aceitar o quebrantamento não é sinal de fraqueza, mas de maturidade e de confiança na restauração que Deus nos oferece. Um coração quebrantado permite que Deus entre profundamente e remodele cada aspecto de nossa vida. Essa transformação, porém, exige coragem, pois precisamos nos render completamente e permitir que Ele nos guie, mesmo que isso nos leve a confrontar nossos maiores medos e imperfeições. Quando vivemos com um coração humilde e quebrantado, estamos mais abertos para ouvir e sentir a presença de Deus. Esse estado de vulnerabilidade nos permite perceber a voz dele nas pequenas coisas, nos conselhos das pessoas ao nosso redor, nas palavras de conforto e nas lições que a vida nos oferece. Deus está sempre disposto a reconstruir o que foi quebrado e a nos dar uma nova perspectiva, mas essa transformação só é possível se permitirmos que Ele trabalhe em nosso coração, sem resistência ou orgulho. E, durante esse descanso, nossos corações e mentes estão mais abertos a receber mensagens e reflexões mais profundas. Deus usa o silêncio e até o sono para comunicar algo para nós, algo que nossa mente sobrecarregada durante o dia pode não ser capaz de perceber. Os sonhos, muitas vezes vistos como simples fragmentos do inconsciente, podem ser, na verdade, uma ferramenta de revelação divina. Em muitos momentos da história bíblica, Deus usou sonhos como um meio poderoso de orientação e revelação. Por exemplo, José, o filho de Jacó, recebeu sonhos que mais tarde se tornaram uma mensagem de grande importância para o futuro de sua família e para o cumprimento do plano divino. No caso de Faraó, Deus também usou sonhos para preparar o Egito para um grande período de fome, enviando um aviso antecipado que só poderia ser interpretado através da sabedoria divina. Em ambos os casos, os sonhos não eram meras coincidências ou pensamentos soltos, mas mensageiros enviados por Deus, repletos de sabedoria e direção. Assim como nos tempos antigos, Deus ainda pode usar os sonhos como uma forma de comunicação direta. No entanto, é preciso ter discernimento e espiritualidade para entender quando um sonho é realmente uma revelação de Deus. Nem todo sonho é uma mensagem divina, mas muitas vezes, em momentos de silêncio e introspecção, nosso espírito está mais sensível à voz de Deus, e Ele pode usar os sonhos para nos guiar ou esclarecer algo que estamos enfrentando. Isso não significa que todos os sonhos devem ser tomados como um sinal direto de Deus, mas sim que devemos estar atentos e orar por sabedoria para entender o que Ele deseja nos ensinar. Os sonhos como revelação nos chamam a estar mais atentos ao nosso interior e a compreender que, até nos momentos de descanso e inatividade, Deus está trabalhando. Ele pode nos dar a paz que vem do entendimento, nos revelando verdades profundas sobre nós mesmos ou sobre a vida que estamos levando. O silêncio de Deus e os momentos de introspecção, como o sono e o repouso, tornam-se tempos ricos em oportunidades para Ele se comunicar conosco de maneiras sutis, mas profundas. Além disso, muitas vezes os sonhos revelam desejos ocultos ou questões não resolvidas que precisamos enfrentar. Eles podem nos ajudar a entender onde estamos emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente, oferecendo uma visão interna que pode nos guiar para tomar decisões mais sábias ou mudar o curso de nossa vida. Em momentos de sonho, Deus também pode nos confrontar com nossa realidade, nos mostrando verdades que, talvez, não quiséssemos ver, mas que são necessárias para nosso crescimento e cura. No entanto, a chave para entender esses sonhos e visões é a prática do discernimento espiritual. Devemos pedir a Deus por sabedoria para interpretar corretamente o que estamos experimentando, para que possamos distinguir entre um simples reflexo das nossas preocupações diárias e uma mensagem profunda de orientação espiritual. Quando prestamos atenção ao que Deus está dizendo, seja em silêncio, sonhos ou nas situações do cotidiano, Ele sempre nos oferece direção e paz para o caminho. Por fim, o silêncio, os sonhos e a espera têm algo em comum. Todos nos convidam a confiar em Deus de uma maneira mais profunda. Eles nos ensinam que não precisamos ter todas as respostas agora, mas que podemos descansar na confiança de que Ele está conosco, guiando-nos e moldando-nos. Cada um desses momentos, sejam eles de silêncio,
de introspecção ou de sonho, é uma oportunidade para deixar de lado nossas próprias soluções e ouvir o que Deus quer nos mostrar. Ao fazer isso, encontramos paz e direção, mesmo quando não sabemos exatamente o que vem a seguir. A verdadeira sabedoria e revelação vem da paciência, da espera e da confiança na fidelidade de Deus. Em Deus. Esse versículo nos ensina que uma consciência limpa é fundamental para termos confiança em nossa relação com Deus. Quando estamos em paz conosco mesmos, sem o peso da culpa ou da vergonha, podemos nos aproximar de Deus com um coração aberto, disposto a ouvir sua voz e seguir suas orientações. A consciência limpa não é algo que vem automaticamente. Ela exige um esforço contínuo de purificação, autoconhecimento e arrependimento. Muitas vezes, as preocupações com os erros do passado, as falhas e os arrependimentos acumulados podem obscurecer nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Quando nossa consciência está pesada com as sombras da culpa, sentimos uma barreira entre nós e Ele. Mas, quando nos arrependemos sinceramente e buscamos o perdão, nossas almas se tornam leves, permitindo que a paz de Deus preencha cada espaço em nosso ser. Deus quer que tenhamos uma consciência limpa, não apenas para nos aproximarmos de Ele com confiança, mas também para vivermos em paz conosco e com os outros. Quando temos a clareza de um coração puro, podemos agir com discernimento e viver de acordo com os seus princípios, sem as distorções da culpa ou do medo. Uma consciência limpa é como uma janela limpa que permite que a luz divina entre sem obstruções. Assim, nossa vida se torna um reflexo mais nítido da bondade e da graça de Deus, e nos tornamos mais sensíveis à sua orientação. Essa limpeza não é instantânea. Ela é o resultado de uma vida de autocuidado espiritual, onde cultivamos o arrependimento, a confissão e o perdão. É como limpar uma casa que, com o tempo, acumula sujeira e desordem. A cada vez que nos arrependemos e buscamos o perdão, estamos removendo as camadas de impureza que nos impedem de ver claramente. E, assim como uma casa limpa é mais convidativa e acolhedora, um coração limpo é um lugar onde Deus pode habitar com liberdade e onde sua presença pode se manifestar com poder. Além disso, a consciência limpa nos permite viver em harmonia com a vontade de Deus. Quando não estamos lutando contra sentimentos de culpa ou amargura, podemos ouvir mais facilmente a sua voz e agir conforme seu chamado. Em nossa vida diária, as escolhas se tornam mais claras, as respostas de Deus se tornam mais evidentes, e nos tornamos mais comprometidos com a verdade que Ele revela para nós. A consciência limpa também nos ajuda a entender a importância do perdão, tanto de Deus quanto dos outros. Assim como somos perdoados por Ele, também devemos perdoar aos outros, pois isso nos liberta e nos permite viver com a liberdade que Ele oferece. Ter uma consciência limpa também nos permite discernir melhor a diferença entre o que é de Deus e o que é do nosso próprio desejo ou ego. Muitas vezes, nossos próprios sentimentos e interesses podem obscurecer a clareza da voz divina. Porém, quando temos um coração livre de condenação e culpa, conseguimos distinguir mais facilmente a direção de Deus em nossas vidas. Por fim, a consciência limpa é uma bênção que nos aproxima de Deus. Ela nos permite viver em paz, confiança e liberdade. Como a água limpa que flui sem impedimentos, uma consciência limpa flui livremente, recebendo e refletindo a vontade de Deus. É um convite para uma vida mais plena e verdadeira, onde podemos ouvir a voz de Deus com clareza e seguir suas instruções sem hesitação. Quando buscamos a purificação da nossa alma, nos tornamos mais sensíveis ao seu chamado e mais preparados para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. A consciência limpa é um elemento vital para permanecermos alinhados com os princípios de Deus. Quando nossa consciência está limpa, somos mais sensíveis à sua voz e mais propensos a ouvir sua orientação, sem as distrações ou distorções dos nossos próprios erros ou tentações. A consciência é um mecanismo divino, um tipo de alarme interno que nos alerta sobre o que está certo e errado em nossas vidas. Ela não é apenas uma voz silenciosa que sussurra nos momentos de decisão, mas um guia ativo que nos aponta para o caminho da verdade, ajudando-nos a manter nosso coração puro e nossa fé firme. Ao contrário de um alarme que ignoramos ou desligamos, a consciência limpa nos exige atenção e cuidado. Quando escolhemos ignorar sua voz, seja por conveniência, medo ou ignorância,
começamos a nos afastar de Deus. Isso é comparável a desligar o alarme de segurança e seguir em direção a um perigo iminente sem perceber. A consequência disso é uma desconexão gradual com a orientação divina, o que nos coloca em um caminho de sombras e incerteza. Por outro lado, ao ouvir e seguir essa voz, nos movemos em direção àquilo que é justo, cultivando uma paz interior que vem de viver em harmonia com os valores que Deus nos entregou. Viver com uma consciência limpa não é algo automático, e sim um processo diário de disciplina e honestidade consigo mesmo. Todos enfrentamos momentos em que a linha entre o certo e o errado se torna confusa, onde as decisões parecem mais difíceis e menos óbvias. A verdadeira prova de caráter surge quando escolhemos fazer o certo, mesmo quando as circunstâncias tornam essa escolha difícil ou dolorosa. O exemplo de José no Egito é um testemunho claro disso. Ele foi tentado pela esposa de Potifar, mas, mesmo com a promessa de ganho imediato, escolheu manter sua integridade. Sua resposta à tentação, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Gênesis 39:9, nos ensina que a consciência limpa é o alicerce sobre o qual a nossa fé é construída, e que as escolhas difíceis são, muitas vezes, as mais importantes para a nossa jornada espiritual. Essa consciência limpa é como uma janela. Quando a mantemos limpa, podemos ver claramente a direção de Deus para nossas vidas. Mas, como uma janela que se suja ao longo do tempo, nossa visão espiritual também fica embaçada quando permitimos que pequenas transgressões, mentiras e injustiças se acumulem. Inicialmente, esses erros podem parecer insignificantes, mas com o tempo, tornam-se obstáculos que dificultam a clareza espiritual e, por fim, nos afastam da presença de Deus. Manter essa janela limpa, portanto, significa viver com integridade, sendo verdadeiros e transparentes em nossas ações e pensamentos. A honestidade conosco mesmos e com Deus cria uma abertura para que sua luz possa entrar em nossas vidas, iluminando nosso caminho e nos orientando. Carregar uma consciência pesada é comparável a carregar um fardo excessivo. Cada pecado não confessado, cada ressentimento guardado, vai acumulando peso, tornando a caminhada mais difícil e desconfortável. Davi, no Salmo 32:3-4, expressa como essa carga emocional pode afetar até mesmo o corpo físico, causando desgaste e sofrimento. A culpa não apenas corrompe nossa paz, mas também afeta a nossa saúde emocional e espiritual. A chave para aliviar esse peso é a confissão. Quando confessamos nossos erros e pedimos perdão, é como se estivéssemos tirando essas pedras pesadas da mochila, aliviando-nos do fardo que nos impede de avançar. A confissão não é apenas um processo de purificação, mas também de restauração, pois nos lembra da misericórdia de Deus, que está sempre pronto para perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Esse processo de purificação é essencial para restaurar nossa conexão com Deus. A confissão é como uma limpeza do coração, um passo necessário para que possamos novamente ouvir a voz de Deus e viver em plena comunhão com Ele. Ao esvaziar nosso coração de tudo o que nos separa dele, nossa consciência se torna um terreno fértil, pronto para receber suas instruções. Deus, em sua misericórdia, nos permite que voltemos à sua presença sempre que nos arrependemos e buscamos seu perdão. Essa restauração traz a paz que só Ele pode dar, uma paz que excede todo o entendimento, porque vem de viver em um estado de harmonia com a vontade divina. A consciência limpa também nos protege contra os enganos e as distorções do mundo. Em uma sociedade que frequentemente redefine valores e dilui o que é certo ou errado, a nossa consciência, guiada pelo Espírito Santo, serve como uma bússola interna que nos aponta para o norte verdadeiro. As pressões externas, as influências culturais e as vozes dissonantes podem tentar nos desviar do caminho certo, mas, com uma consciência limpa, permanecemos firmes. Ela nos ajuda a discernir o que é de Deus e o que não é, e nos mantém alinhados com a verdade eterna, mesmo em meio ao caos. Viver com uma consciência limpa é, portanto, viver em sintonia com Deus e com a sua vontade para nossas vidas. A cada dia, somos desafiados a fazer escolhas que refletem essa verdade, e a consciência limpa nos orienta, não apenas para os grandes momentos de decisão, mas também para os pequenos atos diários de integridade. Dessa forma, cada ação, cada pensamento, cada palavra,
pode ser uma expressão de fé, vivendo de acordo com os princípios divinos, e sendo um testemunho da luz de Cristo em nosso interior. Mesmo quando somos tentados a desviar do caminho da verdade, nossa consciência, aquela voz interna que Deus nos deu, serve como um lembrete constante dos ensinamentos de Cristo e nos ajuda a voltar ao rumo certo. Ela age como uma bússola interna, um presente divino, que nos mantém firmes em nossa caminhada de fé, especialmente em um mundo que constantemente desafia nossas crenças e valores. As tentações, críticas e desafios da vida são muitas vezes como correntes tentando nos puxar para longe de Deus, mas a consciência, guiada pelo Espírito Santo, nos puxa de volta, nos alertando sobre o que é justo e o que está em desacordo com a vontade de Deus. Essa consciência limpa não apenas nos mantém no caminho certo, mas também fortalece nossa fé e confiança em Deus. Quando nossa consciência está tranquila, podemos nos aproximar de Deus com ousadia e coragem, sabendo que não há nada oculto entre nós e Ele. Isso nos dá uma confiança inabalável, pois nossa relação com Deus não é mais manchada por mentiras ou atitudes duvidosas. A confiança que vem de uma consciência limpa não é superficial, é profunda e verdadeira. Ela nos permite ouvir a voz de Deus com clareza, sem barreiras, como se estivéssemos em plena sintonia com o Criador, onde nada interfere na nossa comunicação com Ele. A paz que vem dessa pureza nos fortalece e nos permite viver com uma fé sólida, que não é facilmente abalada pelas tribulações da vida. Viver com uma consciência limpa, portanto, exige uma escolha diária. Todos os dias enfrentamos pequenas decisões que moldam o tipo de pessoa que somos, e, consequentemente, o tipo de relação que temos com Deus. Escolher viver de acordo com a verdade e os princípios divinos é um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento. À medida que fazemos essas escolhas, a voz de Deus se torna mais clara em nossos corações. Ele começa a falar conosco de maneira mais evidente, e sua presença se torna mais viva em nossas vidas. Quanto mais ouvimos a sua voz, mais profundamente nos conectamos com Ele, e mais forte nossa fé se torna. Às vezes, a vida nos testa de maneiras inesperadas, desafiando-nos a crescer, a refletir e a evoluir. Muitas vezes, essas dificuldades parecem ser apenas problemas comuns, simples obstáculos a serem superados. No entanto, se olharmos mais de perto, veremos que Deus, em sua sabedoria, está escondendo lições valiosas nas provocações que enfrentamos. Esses momentos de tensão, de críticas inesperadas, de confrontos com pessoas próximas, são oportunidades disfarçadas para o nosso crescimento espiritual. Eles são como espelhos que nos mostram o que realmente carregamos em nosso coração, as falhas, as fraquezas, os ressentimentos que ainda guardamos. Quando reagimos com raiva, orgulho ou ressentimento, estamos, na verdade, revelando o que ainda precisa ser trabalhado dentro de nós. Em Provérbios 27:17, lemos: "Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo." Esse versículo nos lembra que, assim como o ferro precisa de outro ferro para ser afiado, nós, como seres humanos, muitas vezes precisamos das interações desafiadoras com outras pessoas para aprimorar nosso caráter. As provocações, embora dolorosas, são ferramentas que Deus usa para nos moldar e nos transformar, para nos fazer mais semelhantes a Cristo. Esse processo de afiação não é fácil, mas é essencial para que possamos refletir melhor o caráter de Cristo em nossas vidas. Jesus nos deixou um exemplo profundo de como lidar com as provocações e os insultos. Quando foi ridicularizado, insultado e maltratado, ele não reagiu com violência ou rancor. Em vez disso, permaneceu em silêncio diante de seus acusadores, consciente de que sua missão era muito maior do que aqueles momentos de dor e sofrimento. Em Mateus 5:44, ele nos ensina a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Esse ensinamento vai além da simples obediência. É um convite a ver além das ofensas e reconhecer as provocações como oportunidades de demonstrar o amor e a paciência de Deus. Elas nos desafiam a crescer espiritualmente, a praticar a verdadeira humildade e a refletir o caráter de Cristo em todas as nossas reações. As provocações da vida, na verdade, revelam nossos pontos de crescimento. Elas são como testes que nos mostram onde ainda precisamos nos fortalecer espiritualmente.
Imagine um atleta enfrentando um treino difícil e extenuante. Cada exercício, por mais doloroso que seja, serve para prepará-lo para uma competição maior, para um desafio mais significativo. Da mesma forma, cada desafio que enfrentamos, cada provocação ou crítica, é um exercício espiritual, uma oportunidade de treinamento para a nossa alma. Esses momentos nos preparam para desafios ainda maiores e mais difíceis, nos ensinando a paciência, a humildade, a perseverança e a confiança em Deus. Em Romanos 5:3-4, somos lembrados de que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Esse ciclo de tribulação e crescimento nos torna mais resilientes e mais confiantes na visão de Deus para nossas vidas. As dificuldades que enfrentamos não são em vão. Elas nos preparam para um futuro melhor e mais fortalecido, pois, por meio delas, desenvolvemos uma fé mais sólida e uma confiança inabalável em Deus. No entanto, nem sempre é fácil ver o valor dessas provocações enquanto estamos nelas. Muitas vezes, após uma crítica ou provocação, sentimos o impacto imediato da dor e do desconforto. Mas, ao refletirmos sobre essas situações, podemos perceber que elas são parte do processo divino de transformação, moldando-nos para sermos mais como Cristo e mais preparados para os desafios que ainda estão por vir. Esses momentos são oportunidades de crescimento espiritual, onde podemos aprender a olhar além da superfície das situações e buscar a lição que Deus está nos ensinando. Eles nos desafiam a sair da nossa zona de conforto e a viver uma vida mais autêntica e mais alinhada com a vontade divina. A palavra de Deus, muitas vezes, se revela nas situações mais difíceis, e é por meio dessas provocações que Ele nos molda, nos aperfeiçoa e nos prepara para sermos a melhor versão de nós mesmos, refletindo Sua glória em tudo o que fazemos. Refletir sobre as provocações que enfrentamos na vida frequentemente nos leva a um momento de autocrítica profunda. A reação inicial pode ser de resistência, mas com o tempo, percebemos que há verdades ocultas nas palavras ou ações que nos desafiaram. Talvez tenha sido um erro que não percebemos, uma fraqueza que ignorávamos ou um comportamento que precisávamos ajustar. Quando enfrentamos provocações, Deus muitas vezes nos leva a um lugar de reflexão, despertando em nós a necessidade de examinar nossas próprias atitudes e melhorar aquilo que está fora de alinhamento com seus ensinamentos. Elas se tornam, então, uma ferramenta de crescimento pessoal, não apenas um obstáculo a ser superado. A Bíblia nos orienta a examinar a nós mesmos e avaliar nosso comportamento. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo nos desafia: examinem-se para ver se estão na fé, provem a si mesmos. Esse processo de autoavaliação não é confortável, mas é vital para o nosso desenvolvimento espiritual e para o fortalecimento da nossa relação com Deus. É nesse momento de reflexão que encontramos a chave para a mudança e o crescimento. Sem essa introspecção, a chance de corrigir nossos erros se torna mais remota. As provocações, embora desafiadoras, são um convite de Deus para olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos as áreas que precisam de atenção. Isso nos ensina sobre humildade, uma virtude essencial na caminhada cristã. Quando somos desafiados por algo ou alguém, é fácil cair na tentação de acreditar que nossas opiniões são as únicas corretas e que temos sempre razão. No entanto, quando somos confrontados, podemos perceber que há espaço para aprender com os outros e que nossas perspectivas podem ser limitadas. Isso abre o caminho para a verdadeira sabedoria, que muitas vezes vem de lugares inesperados. Tiago 1,19 nos ensina: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse versículo nos orienta a ser mais atentos, a ouvir com paciência e a buscar sabedoria em cada situação que nos desafia. O mundo moderno frequentemente nos ensina a reagir rapidamente e de forma impetuosa, mas Deus nos chama a refletir antes de falar ou agir. Além disso, as provocações nos lembram da nossa total dependência de Deus. Quando somos desafiados, somos lembrados de que nossas respostas, emoções e reações não devem ser confiadas apenas a nós mesmos. Devemos entregar essas situações nas mãos de Deus, pedindo sua sabedoria e discernimento para que possamos agir de forma justa. Filipenses 4:6-7 nos exorta a levar nossas ansiedades a Deus em oração, prometendo que a paz divina, que vai além da nossa compreensão,
guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus, que nos guia e nos fortalece, independentemente dos desafios que enfrentamos. As provocações também nos ensinam sobre o poder do perdão. Quando alguém nos ofende, temos a escolha de carregar o peso da mágoa ou liberar o perdão, permitindo que Deus trate aquela situação. O perdão é como um fardo que tiramos de nossas costas, um peso que, ao ser solto, nos liberta para viver com mais leveza e paz interior. Em Efésios 4:32, somos instruídos a ser bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Cada provocação é uma oportunidade de vivenciar o perdão na prática, de viver como Cristo viveu, perdoando aqueles que nos ferem. Esse ato de perdão não apenas liberta a pessoa que perdoa, mas também aproxima o cristão de Cristo, que nos perdoou sem que tivéssemos merecido. Por isso, cada provocação se transforma em uma lição sobre como praticar o perdão, a paciência e a misericórdia, virtudes que nos tornam mais parecidos com Deus. As provocações não são meros obstáculos, mas momentos formadores, capazes de nos ensinar e moldar o nosso caráter. Cada desafio, crítica ou confronto é uma chance de crescer espiritualmente. Elas nos ajudam a desenvolver paciência, a praticar o perdão e, acima de tudo, a nos aproximarmos mais de Deus. Quando enfrentamos essas situações com uma atitude de fé e confiança, permitindo que elas nos ensinem, transformamos cada conflito em uma oportunidade de amadurecimento. Como um ferro que afia outro ferro, as provocações afiam nosso caráter, nos tornando mais fortes, mais resilientes e mais cheios de amor. Ao refletirmos sobre o papel das provocações em nossas vidas, entendemos que elas não são simplesmente momentos de tensão ou desconforto. Elas são meios usados por Deus para nos moldar, para nos fazer crescer espiritualmente e para nos preparar para os desafios que ainda virão. Portanto, ao invés de reagir com raiva ou frustração, podemos aprender a olhar para essas situações com um novo olhar, reconhecendo que cada uma delas tem algo valioso a nos ensinar. E, ao fazermos isso, nos aproximamos mais de Deus, nos tornamos mais parecidos com Cristo e vivemos de maneira mais plena e em harmonia com os princípios divinos. Quando falamos sobre o chamado de Deus, muitas vezes pensamos que ele deve vir de uma maneira grandiosa e evidente, como uma voz audível ou uma visão clara. Contudo, Deus também fala conosco por meio dos desejos que Ele coloca em nossos corações. Esses desejos não surgem de forma impulsiva, mas são como sementes plantadas no solo do nosso interior. Elas são os sonhos e aspirações que Deus nos dá, moldando-os para que se alinhem com seu propósito para nossas vidas. Em Filipenses 2:13, Paulo nos lembra que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando abrimos nosso coração a Deus e nos colocamos à disposição para cumprir sua vontade, Ele começa a transformar nossos desejos e aspirações, moldando-os de acordo com seu plano divino. Esses desejos, com o tempo, vão se aprofundando e se tornando mais claros, guiando-nos em direção ao propósito que Ele tem para nós. Portanto, o chamado de Deus em nossas vidas não é apenas uma experiência mística ou extraordinária. Muitas vezes, Ele fala conosco de maneira silenciosa, através dos desejos e sonhos que colocamos em nosso coração, que se alinham com sua vontade e nos guiam em direção ao nosso verdadeiro propósito. Ao confiarmos em Deus para moldar nossos desejos e nos guiarmos de acordo com sua vontade, encontramos o caminho para uma vida plena, rica de significado e alinhada com o plano divino. Cada vez que sentimos um desejo forte e persistente de servir, de ajudar, de aprender algo novo ou de impactar a vida das pessoas ao nosso redor, é crucial que prestemos atenção. Esses desejos não são meros impulsos passageiros. Eles têm um propósito mais profundo e uma origem divina. Assim como uma planta cresce e se transforma com o tempo, esses desejos também amadurecem em nós, com o tempo, nos conduzem a algo maior, a um propósito mais profundo, como uma bússola interna que Deus nos dá. Ele vai nos apontando, silenciosamente e sem grandes alarmes, para o caminho que devemos seguir, mas sempre com constância, guiando-nos passo a passo para a realização do seu plano. Pensemos na vida de Moisés. Desde muito jovem, Moisés sentiu um forte desejo de ajudar seu povo, os hebreus,
a se libertarem da escravidão no Egito. Mesmo antes de ter uma experiência direta com Deus na sarça ardente, Moisés já demonstrava em seus atos e pensamentos um profundo anseio por justiça e liberdade para o seu povo. Esse desejo não era algo trivial ou passageiro. Era o próprio chamado de Deus crescendo dentro dele, preparando-o para o momento em que seria chamado a liderar a libertação de Israel. Esse exemplo nos mostra que, muitas vezes, os desejos que Deus coloca em nosso coração começam a nos preparar, passo a passo, para o momento exato em que seremos chamados a agir. Esses desejos são como pequenas faíscas de inspiração divina, acendendo em nós uma paixão pelo que é verdadeiro, bom e justo. No entanto, é importante entender que nem todo desejo vem de Deus. Como seres humanos, temos desejos que são motivados pelo ego ou por impulsos momentâneos. Por isso, é necessário discernimento. Quando buscamos viver uma vida de oração e intimidade com o Senhor, Ele nos ajuda a distinguir entre os desejos que são genuínos e os que não têm origem divina. Em Provérbios 16:3, somos instruídos: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Isso nos lembra que, ao entregarmos nossos desejos a Deus, Ele os refina, nos mostra o que realmente importa e nos direciona para algo que tem valor eterno. Ele nos orienta a focar naquilo que é significativo, e ao confiarmos nele, Ele transforma nossos sonhos e pensamentos para se alinharem com seu propósito divino. Outro exemplo poderoso de como Deus age através dos desejos é a história de Neemias. Quando Neemias soube da situação crítica de Jerusalém, ele sentiu uma tristeza profunda e um desejo intenso de reconstruir os muros da cidade. Esse desejo não foi um capricho ou uma vontade egoísta de ser reconhecido, mas o próprio chamado de Deus tomando forma no coração de Neemias. Ele chorou, orou e buscou o favor de Deus para realizar esse sonho. Seu desejo de restaurar a cidade não nasceu de uma busca por glória pessoal, mas de uma compaixão genuína e amor pelo povo de Deus. Esse desejo foi o que impulsionou Neemias a agir, a pedir ajuda ao rei e, finalmente, a liderar o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias nos ensina que os desejos dados por Deus vêm acompanhados de um senso de responsabilidade e de um desejo profundo de servir aos outros. Muitas vezes, os desejos dados por Deus nos desafiam a sair da nossa zona de conforto. Quando sentimos um desejo de ir além, de tentar algo novo ou de tomar uma direção diferente, devemos estar atentos, pois Deus usa esses momentos para expandir nossa fé, nos ensinar novas habilidades e nos preparar para algo maior. É como um pássaro que precisa sair do ninho para aprender a voar. Os primeiros voos podem ser difíceis e incertos, mas são necessários para que o pássaro alcance seu pleno potencial. Da mesma forma, Deus usa nossos desejos para nos guiar em jornadas que nos transformam e nos preparam para o que está por vir. Esses desejos vêm com uma paz interna, uma tranquilidade silenciosa que confirma que estamos no caminho certo, mesmo quando o sonho parece grande ou inatingível. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai além das circunstâncias, e é essa paz que confirma que Ele está no controle, nos guiando em cada passo da jornada. Em Colossenses 3,15, Paulo nos aconselha: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Essa paz é um sinal de que o desejo que sentimos é de Deus, e que Ele estará conosco em cada etapa da nossa jornada, nos sustentando e nos direcionando. Ela nos conforta e nos dá confiança, mesmo quando os desafios parecem grandes demais para serem superados. Essa paz não se baseia nas nossas próprias forças ou habilidades, mas na confiança de que Deus está ao nosso lado, guiando-nos em tudo o que fazemos. Por fim, ao abraçarmos o chamado de Deus através dos desejos que Ele planta em nossos corações, nossas vidas se tornam um reflexo da sua glória. Cada realização, cada sonho concretizado, aponta para o amor e a fidelidade de Deus. O importante não é se o desejo parece pequeno ou grandioso aos olhos do mundo, mas se estamos respondendo ao chamado de Deus com um coração aberto e obediente. Como Jesus ensinou em Mateus 25:21, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Não importa o tamanho do desejo, o que importa é como respondemos a ele, com fé, confiança e um desejo genuíno de servir a Deus e aos outros. Quando fazemos isso,
nossas vidas se tornam um testemunho da graça de Deus e da sua fidelidade. E através de cada passo dado, refletimos sua glória e seu amor para o mundo ao nosso redor. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Cada desejo obedecido é uma semente plantada no reino de Deus, um passo de fé que Ele usará para sua glória. Ao identificarmos os desejos que Deus coloca em nossos corações, encontramos o nosso chamado. Esse chamado não é algo distante ou inalcançável, mas algo que já vive dentro de nós, crescendo e nos guiando. O chamado de Deus não é sempre uma voz alta e audível. Muitas vezes, é um sussurro suave que Ele coloca no nosso íntimo, uma paixão que nos atrai e nos molda conforme sua vontade. Quando respondemos a esses impulsos com obediência e confiança, estamos permitindo que Deus use nossas vidas para cumprir seus propósitos eternos, e cada passo dado em fidelidade nos aproxima mais de sua verdadeira missão para nós. A história de Jó, um dos exemplos mais desafiadores e profundos da Bíblia, nos ensina sobre o valor do questionamento e da dor no caminho para entender a voz de Deus. Quando Jó perde tudo o que tem, sua saúde, sua família e seus bens, ele entra em um processo intenso de questionamento. Em meio ao sofrimento, ele pergunta a Deus por quê, tentando encontrar algum sentido no caos que se instalou em sua vida. Esse processo de questionamento é crucial, pois não é uma rebelião contra Deus, mas uma busca sincera por respostas, uma tentativa de entender os propósitos divinos em meio à tragédia. A dor não torna a fé menos verdadeira, mas a refina e a torna mais autêntica. O questionamento de Jó o leva a um relacionamento mais profundo e transformador com Deus. Ele não se afasta de Deus por causa de suas dúvidas, mas aproxima-se ainda mais, com o desejo de compreender o que está por trás de sua dor. Os questionamentos de Jó nos ensinam que Deus não tem medo das nossas dúvidas. Ele não se ofende com as perguntas sinceras. Essas dúvidas revelam nossa humanidade, nossa sede por verdade, e são uma forma de buscarmos uma relação mais profunda com o Criador. Jó pergunta e clama com intensidade, mas sempre com respeito, reconhecendo a grandeza de Deus. Em Jó 13:15, ele diz: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Esta declaração é uma das mais estimulantes de fé, pois nos mostra que, mesmo sem entender completamente, Jó escolhe confiar em Deus. Ele demonstra que a fé genuína não é a ausência de dúvida, mas a coragem de se manter firme, mesmo quando as respostas não vêm facilmente. O questionamento que Jó faz é semelhante ao de um filho que, ao enfrentar dificuldades, vai até seu pai para perguntar o porquê das coisas. Muitas vezes, o pai não dará todas as respostas, mas o filho sabe que está sendo ouvido e que há um cuidado e uma presença ali. Deus, da mesma forma, ouve as perguntas de Jó e, eventualmente, se revela a ele. Não necessariamente com respostas diretas para cada dúvida pontual, mas com uma demonstração de sua grandeza e soberania. A resposta de Deus, que começa em Jó 38, é um monólogo poderoso. Ela não explica cada detalhe do sofrimento de Jó, mas o ajuda a enxergar a imensidão do Criador e a entender que existem mistérios além da compreensão humana. Deus mostra a Jó que ele é soberano, e ao mesmo tempo, pessoal e atento, falando com ele em meio à tempestade. Essa resposta de Deus não é uma explicação racional para cada questão de Jó, mas um convite para ver além das circunstâncias imediatas. Deus nos chama a enxergar que a vida está repleta de mistérios que fogem ao nosso controle e compreensão. O relacionamento com Deus é maior do que qualquer explicação lógica ou racional. Esse encontro profundo e transformador ensina a Jó que a verdadeira fé é confiar em Deus, mesmo quando tudo parece obscuro e sem sentido. Essa lição se aplica a todos nós quando passamos por momentos de sofrimento, dúvida e dor. Questionar, nesses momentos, não é falta de fé, mas uma forma de buscar sentido e direção em meio ao caos. É como olhar para uma obra de arte de perto, vendo apenas pinceladas desconexas, e gradualmente começando a enxergar a imagem completa. Assim como Jó, somos chamados a questionar com humildade, reconhecendo que, mesmo que não entendamos agora, Deus está pintando uma obra maior que ainda não conseguimos ver por inteiro. O questionamento nos torna mais humanos, mais conscientes de nossa fragilidade e dependência de Deus. Mesmo Jesus, em seu momento de maior sofrimento,
expressou um questionamento a Deus na cruz. Ele clama em Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito de Jesus mostra que até o próprio Filho de Deus, em sua humanidade, experimentou a dor do abandono e a necessidade de questionar. Esse exemplo nos dá a certeza de que nossas perguntas em meio à dor são validadas por Deus, que conhece nossas limitações e sabe que, às vezes, tudo o que precisamos é expressar o que está em nosso coração. Questionar a Deus, portanto, é também uma forma de desenvolver intimidade com Ele. Quando expomos nossas dúvidas, nossas angústias e nossos medos, abrimos nosso coração e permitimos que Ele nos console, nos fortaleça e nos revele sua presença de uma forma mais profunda e pessoal. Em Tiago 4:8, lemos: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esse processo de aproximação é intensificado quando não fingimos que entendemos tudo, mas nos abrimos para Ele, mesmo sem respostas claras. Deus nos acolhe em nossas incertezas e nos ensina a confiar em sua segurança, mesmo quando tudo parece incompreensível. No final, Jó recebe de Deus não apenas uma restauração material, mas um conhecimento mais profundo do próprio Criador. Em Jó 42:5, ele declara: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa declaração de Jó marca a transformação completa em sua vida, pois ele não apenas recebeu uma resposta para suas perguntas, mas, através da dor e do questionamento, chegou a um entendimento mais profundo da presença e da soberania de Deus. Assim, Deus não nos dá apenas respostas, mas uma revelação mais profunda de si mesmo, que nos transforma e nos prepara para viver com mais confiança e fé. Esse é o resultado do questionamento sincero, um encontro com Deus que vai além das palavras, que ultrapassa as respostas. Ao longo de sua jornada, Jó descobre que o conhecimento de Deus não é algo apenas intelectual ou conceitual, mas algo vívido, sentido, mais do que explicado. Ele percebe que Deus não se limita a ser uma ideia ou um ensinamento distante, mas uma presença real e palpável em sua vida. Ao final de sua experiência, a fé de Jó não é mais baseada apenas no que ouviu ou aprendeu sobre Deus, mas naquilo que ele experimentou em primeira mão. A presença de Deus, viva e verdadeira, em meio ao sofrimento e à adversidade. Esse encontro transforma sua vida de uma maneira que nenhuma explicação teológica poderia fazer. Assim, o exemplo de Jó nos ensina que o valor do questionamento não está em obter todas as respostas, mas em permitir que as perguntas nos conduzam a uma intimidade maior com Deus. Ele nos convida a confiar, a buscar e a encontrar paz, mesmo em meio à falta de entendimento. Pois, no fim das contas, a resposta mais profunda que Deus nos dá não são explicações ou soluções, mas sua própria presença. A paz que vem de saber que, mesmo sem respostas claras, Ele está conosco, cuidando de nós e nos guiando. Observando as portas fechadas como sinais de Deus. Nem sempre as respostas de Deus vêm em forma de vitórias imediatas ou portas abertas. Muitas vezes, Deus escolhe falar através das portas fechadas, das oportunidades que não se concretizam e dos planos que não se realizam como esperávamos. Isso pode ser confuso, especialmente quando a tendência natural é ver essas portas fechadas como fracassos ou obstáculos, como sinais de que algo deu errado. No entanto, essas portas fechadas podem, de fato, ser sinais de que Deus está nos direcionando para algo diferente, algo melhor. Em Apocalipse 3:7, lemos: O que abre, ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Deus tem o controle absoluto sobre cada porta em nossas vidas, e quando Ele fecha uma, é porque Ele quer nos guiar para um caminho mais seguro e mais alinhado com seu propósito para nós. Essas portas fechadas podem ser vistas como sinais de trânsito que nos redirecionam em nossa jornada. Imagine um motorista perdido em uma estrada, tentando encontrar seu destino. De repente, ele encontra uma placa de estrada fechada. Embora essa placa represente uma barreira, ela também funciona como uma forma de proteção, alertando-o a não seguir adiante em uma direção que poderia ser perigosa. Da mesma forma, Deus, em sua sabedoria infinita, às vezes fecha portas para nos proteger de caminhos que, mais à frente, poderiam nos trazer dor, arrependimento ou frustração. Embora não possamos compreender o motivo imediato da porta fechada, com o tempo, podemos perceber que foi um ato de amor, um cuidado divino que,
na hora, pode ser difícil de entender, mas que, com o passar do tempo, torna-se claro. Um exemplo bíblico disso pode ser visto na história de Paulo e Silas. Durante suas viagens missionárias, eles desejavam pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Em Atos 16:6-7, lemos que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram à região da Bitínia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mesmo que o desejo de Paulo e Silas fosse bom, compartilhar o Evangelho com mais pessoas, Deus tinha outros planos para eles. O Espírito Santo os direcionou para a Macedônia, onde havia pessoas específicas a serem alcançadas. Esse exemplo mostra que, mesmo quando nossos desejos são bons e alinhados com o propósito de Deus, Ele sabe o momento certo e o lugar ideal para realizá-los. A porta fechada, portanto, não é um sinal de fracasso, mas de um redirecionamento divino. As portas fechadas também testam nossa confiança em Deus. Elas nos desafiam a entregar o controle de nossas vidas a Ele, a confiar que Ele está no comando, mesmo quando não entendemos seus motivos. É como uma criança que pede um doce antes do jantar. O pai sabe que não é o momento certo, então diz não. A criança, sem entender, pode ficar frustrada, mas o pai, em seu conhecimento, sabe o que é melhor para ela naquele momento. De forma semelhante, quando Deus fecha uma porta, Ele nos pede para confiar que há um propósito maior, algo que Ele enxerga e que nós ainda não conseguimos ver. Ele está preparando algo melhor para nós, no tempo certo. Muitas vezes, as portas fechadas são uma forma de nos proteger. Imagine um guarda-chuva em um dia de tempestade. Ele bloqueia a chuva e nos mantém secos. Da mesma forma, Deus usa as portas fechadas para nos proteger de algo que poderia nos ferir ou nos desviar de seu plano perfeito para nossas vidas. Essas portas fechadas nos ensinam, também, a humildade e a paciência. Às vezes, queremos algo com tanta intensidade que acreditamos que é a única coisa que nos fará felizes. No entanto, quando Deus fecha essa porta, Ele nos obriga a refletir, a reconsiderar nossas prioridades e a aprender a esperar. O Salmo 91:2 nos lembra: direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Cada porta fechada é uma lembrança de que Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Mesmo quando não conseguimos entender o motivo da porta fechada, podemos confiar que Ele está nos guardando e nos protegendo de algo que não é para nós. Como Eclesiastes 3:1 nos ensina, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que, quando Deus fecha uma porta, Ele não está nos rejeitando, mas nos preparando para o tempo e o propósito certos. Essas lições nos ajudam a compreender que Deus é soberano em todos os aspectos de nossas vidas, incluindo o controle das portas abertas e fechadas. Quando confiamos plenamente em seu plano e em seu tempo, encontramos paz, mesmo quando o caminho parece incerto. Cada porta fechada é uma oportunidade para confiar mais profundamente em Deus, para aguardar sua direção e, finalmente, para ver a revelação de sua perfeita vontade para nossas vidas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esta verdade, profundamente revelada nas Escrituras, nos ensina que cada momento da nossa vida é parte de um plano divino que se desdobra ao longo do tempo. O desafio é aprender a esperar. Esperar com confiança. Esperar sabendo que o tempo de Deus é perfeito, que Ele sabe exatamente quando abrir as portas e quando nos conduzir aos próximos passos. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam de imediato, mas a paciência é uma virtude que Deus nos ensina a cultivar. Ele sabe o momento exato para agir, para nos direcionar e para nos preparar para aquilo que vem adiante. Ele não está apressado, porque Ele vê o quadro completo, enquanto nós estamos limitados ao nosso ponto de vista imediato. As experiências de portas fechadas, embora dolorosas e difíceis de entender, têm a capacidade de nos ajudar a desenvolver uma visão mais clara do que realmente é importante. Muitas vezes, o que julgamos ser essencial em nossas vidas acaba se tornando um ídolo em nosso coração. Pode ser um sonho, um desejo ou até mesmo uma ambição que tomamos como o centro de nossas vidas. Mas Deus, em sua sabedoria,
fecha essas portas para nos ajudar a perceber o que realmente importa. Esse momento de negação ou de frustração não é um castigo, mas uma oportunidade para realinhar nosso coração com a vontade dele. Ele nos convida a deixar de lado o que nos desvia do seu propósito e colocar nossos desejos e sonhos nas suas mãos, buscando sua orientação em cada escolha. Jesus, em Mateus 6,33, nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Deus no centro de nossa vida, nossas escolhas se tornam mais alinhadas com sua vontade. As portas que ele abre e fecha, portanto, ganham um novo significado, e aprendemos a confiar que ele sabe o melhor caminho. Por fim, uma porta fechada hoje pode ser o início de uma jornada nova e inesperada amanhã. Muitas histórias de superação e transformação acontecem exatamente no momento em que tudo parece perdido. Quando achamos que nossas possibilidades se esgotaram, Deus usa essas situações para nos levar a lugares que nunca imaginaríamos, nos proporcionando experiências que nos moldam e nos preparam para o futuro. Em vez de vermos as portas fechadas como o fim de uma esperança, podemos vê-las como pontos de partida para algo maior, algo mais profundo e mais alinhado com os planos que Deus tem para nós. A porta fechada, na perspectiva divina, é sempre uma oportunidade de um novo começo, de um novo caminho, que nos leva a um lugar mais próximo dele. Cada porta fechada é um convite para confiar em sua direção e em seu cuidado. Deus nunca fecha uma porta sem ter uma razão, e essa razão é sempre para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Cada não de Deus é, na verdade, uma maneira de ele nos dizer: eu tenho algo melhor para você. Ao aprendermos a enxergar essas situações com fé, nos tornamos mais fortes, mais conscientes do amor e da sabedoria de Deus. Ouvindo Deus nas emoções profundas. As emoções são uma linguagem que Deus usa para falar conosco. Muitas vezes, ignoramos nossas emoções ou tentamos abafá-las, mas Deus nos criou com a capacidade de sentir, de reagir e de aprender com cada experiência emocional. Nossos sentimentos, de alegria, tristeza, indignação ou até mesmo solidão, podem ser canais através dos quais Deus nos alerta, nos conforta ou nos direciona. As emoções não são apenas reações passivas ao que acontece ao nosso redor. Elas têm um propósito divino. Quando sentimos algo profundo, é como se algo dentro de nós estivesse dizendo que precisamos parar e prestar atenção. Em Salmos 42:5, o salmista expressa: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Esse versículo revela como as emoções podem nos levar a dialogar com Deus, a buscar consolo, a buscar respostas em meio à turbulência emocional. Um exemplo bíblico disso pode ser visto na história de Paulo e Silas. Durante suas viagens missionárias, eles desejavam pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Em Atos 16:6-7, lemos que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram à região da Bitínia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mesmo que o desejo de Paulo e Silas fosse bom, compartilhar o Evangelho com mais pessoas, Deus tinha outros planos para eles. O Espírito Santo os direcionou para a Macedônia, onde havia pessoas específicas a serem alcançadas. Esse exemplo mostra que, mesmo quando nossos desejos são bons e alinhados com o propósito de Deus, Ele sabe o momento certo e o lugar ideal para realizá-los. A porta fechada, portanto, não é um sinal de fracasso, mas de um redirecionamento divino. As portas fechadas também testam nossa confiança em Deus. Elas nos desafiam a entregar o controle de nossas vidas a Ele, a confiar que Ele está no comando, mesmo quando não entendemos seus motivos. É como uma criança que pede um doce antes do jantar. O pai sabe que não é o momento certo, então diz não. A criança, sem entender, pode ficar frustrada, mas o pai, em seu conhecimento, sabe o que é melhor para ela naquele momento. De forma semelhante, quando Deus fecha uma porta, Ele nos pede para confiar que há um propósito maior, algo que Ele enxerga e que nós ainda não conseguimos ver. Ele está preparando algo melhor para nós, no tempo certo. Muitas vezes, as portas fechadas são uma forma de nos proteger. Imagine um guarda-chuva em um dia de tempestade. Ele bloqueia a chuva e nos mantém secos.
Da mesma forma, Deus usa as portas fechadas para nos proteger de algo que poderia nos ferir ou nos desviar de seu plano perfeito para nossas vidas. Essas portas fechadas nos ensinam, também, a humildade e a paciência. Às vezes, queremos algo com tanta intensidade que acreditamos que é a única coisa que nos fará felizes. No entanto, quando Deus fecha essa porta, Ele nos obriga a refletir, a reconsiderar nossas prioridades e a aprender a esperar. O Salmo 91:2 nos lembra: direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Cada porta fechada é uma lembrança de que Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Mesmo quando não conseguimos entender o motivo da porta fechada, podemos confiar que Ele está nos guardando e nos protegendo de algo que não é para nós. Como Eclesiastes 3:1 nos ensina, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que, quando Deus fecha uma porta, Ele não está nos rejeitando, mas nos preparando para o tempo e o propósito certos. Essas lições nos ajudam a compreender que Deus é soberano em todos os aspectos de nossas vidas, incluindo o controle das portas abertas e fechadas. Quando confiamos plenamente em seu plano e em seu tempo, encontramos paz, mesmo quando o caminho parece incerto. Cada porta fechada é uma oportunidade para confiar mais profundamente em Deus, para aguardar sua direção e, finalmente, para ver a revelação de sua perfeita vontade para nossas vidas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esta verdade, profundamente revelada nas Escrituras, nos ensina que cada momento da nossa vida é parte de um plano divino que se desdobra ao longo do tempo. O desafio é aprender a esperar. Esperar com confiança. Esperar sabendo que o tempo de Deus é perfeito, que Ele sabe exatamente quando abrir as portas e quando nos conduzir aos próximos passos. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam de imediato, mas a paciência é uma virtude que Deus nos ensina a cultivar. Ele sabe o momento exato para agir, para nos direcionar e para nos preparar para aquilo que vem adiante. Ele não está apressado, porque Ele vê o quadro completo, enquanto nós estamos limitados ao nosso ponto de vista imediato. As experiências de portas fechadas, embora dolorosas e difíceis de entender, têm a capacidade de nos ajudar a desenvolver uma visão mais clara do que realmente é importante. Muitas vezes, o que julgamos ser essencial em nossas vidas acaba se tornando um ídolo em nosso coração. Pode ser um sonho, um desejo ou até mesmo uma ambição que tomamos como o centro de nossas vidas. Mas Deus, em sua sabedoria, fecha essas portas para nos ajudar a perceber o que realmente importa. Esse momento de negação ou de frustração não é um castigo, mas uma oportunidade para realinhar nosso coração com a vontade dele. Ele nos convida a deixar de lado o que nos desvia do seu propósito e colocar nossos desejos e sonhos nas suas mãos, buscando sua orientação em cada escolha. Jesus, em Mateus 6,33, nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Deus no centro de nossa vida, nossas escolhas se tornam mais alinhadas com sua vontade. As portas que Ele abre e fecha, portanto, ganham um novo significado, e aprendemos a confiar que Ele sabe o melhor caminho. Por fim, uma porta fechada hoje pode ser o início de uma jornada nova e inesperada amanhã. Muitas histórias de superação e transformação acontecem exatamente no momento em que tudo parece perdido. Quando achamos que nossas possibilidades se esgotaram, Deus usa essas situações para nos levar a lugares que nunca imaginaríamos, nos proporcionando experiências que nos moldam e nos preparam para o futuro. Em vez de vermos as portas fechadas como o fim de uma esperança, podemos vê-las como pontos de partida para algo maior, algo mais profundo e mais alinhado com os planos que Deus tem para nós. A porta fechada, na perspectiva divina, é sempre uma oportunidade de um novo começo, de um novo caminho, que nos leva a um lugar mais próximo dele. Cada porta fechada é um convite para confiar em sua direção e em seu cuidado. Deus nunca fecha uma porta sem ter uma razão, e essa razão é sempre para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Cada não de Deus é, na verdade, uma maneira de Ele nos dizer: eu tenho algo melhor para você. Ao aprendermos a enxergar essas situações com fé, nos tornamos mais fortes,
mais conscientes do amor e da sabedoria de Deus. Ouvindo Deus nas emoções profundas. As emoções são uma linguagem que Deus usa para falar conosco. Muitas vezes, ignoramos nossas emoções ou tentamos abafá-las, mas Deus nos criou com a capacidade de sentir, de reagir e de aprender com cada experiência emocional. Nossos sentimentos, de alegria, tristeza, indignação ou até mesmo solidão, podem ser canais através dos quais Deus nos alerta, nos conforta ou nos direciona. As emoções não são apenas reações passivas ao que acontece ao nosso redor. Elas têm um propósito divino. Quando sentimos algo profundo, é como se algo dentro de nós estivesse dizendo que precisamos parar e prestar atenção. Em Salmos 42:5, o salmista expressa: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim?" Esse versículo revela como as emoções podem nos levar a dialogar com Deus, a buscar consolo, a buscar respostas em meio à turbulência emocional. Essa paz é como o som suave de um riacho em meio a uma floresta. Traz calma e restauração à alma. Não podemos explicá-la completamente, mas podemos senti-la de maneira profunda e transformadora. Em Filipenses 4:7, Paulo fala sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento e guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Muitas vezes, quando nos sentimos inseguros ou indecisos, essa paz surge como uma confirmação divina, uma certeza interna que transcende as circunstâncias externas. Ela nos dá força e coragem para seguir, mesmo quando os sinais ao nosso redor não são favoráveis. O que é incrível sobre essa paz é que ela não depende do que está acontecendo no exterior. Ela é interna, uma manifestação do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo, em Gálatas 5:22, nos lembra que a paz é um dos frutos do Espírito, algo que Deus semeia em nós quando estamos alinhados com sua vontade. Assim, quando cultivamos uma vida conectada ao Espírito, essa paz se torna um guia seguro em nossas decisões, um sinal claro de que estamos caminhando na direção certa. Quanto mais nos aproximamos de Deus e vivemos segundo sua vontade, mais a paz que Ele nos oferece cresce dentro de nós. Essa paz se torna como uma árvore que, com o tempo, dá frutos doces e abundantes. Quando buscamos constantemente a presença de Deus em nossas vidas, essa paz se torna mais evidente em nossas decisões, palavras e relacionamentos. O mais incrível é que, às vezes, essa paz é a única confirmação que temos de que estamos no caminho certo, seguindo a vontade de Deus. O processo pode não fazer sentido para os outros ao nosso redor, e talvez não tenhamos todas as respostas imediatas, mas, dentro de nós, há uma calma inexplicável que nos guia. Pense em Noé, por exemplo. Ele foi chamado por Deus a construir a arca, em um tempo em que não havia sinal algum de chuva. Sua obediência parecia absurda para aqueles que o cercavam, e ele provavelmente enfrentou o olhar crítico de todos ao seu redor. No entanto, a paz em seu coração era suficiente para fazê-lo seguir em frente, obedecendo à palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam desafiar a razão. A paz que ele sentia foi o sinal de que estava, de fato, obedecendo a Deus. Esse é um exemplo claro de como a paz divina pode nos guiar, mesmo quando o caminho parece desconexo com a lógica humana. Deus também usa pessoas ao nosso redor para nos transmitir sua paz. Às vezes, uma simples conversa com um amigo, um conselho inesperado ou uma palavra de encorajamento pode ser o canal pelo qual Deus nos alcança. Essas palavras de conforto são como um vento suave que afasta as nuvens de dúvida e nos ajuda a enxergar com mais clareza o plano de Deus para nós. Em Provérbios 12:25, está escrito: "A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra." Muitas vezes, é por meio dessas boas palavras, vindas de pessoas escolhidas por Deus, que encontramos a paz e o conforto necessários para seguir em frente, sabendo que Ele está cuidando de todos os detalhes de nossas vidas. Essa paz também desempenha um papel vital em momentos de decisão. Quando nos deparamos com escolhas difíceis ou com caminhos incertos, a paz de Deus atua como uma lâmpada que ilumina o próximo passo. Ela nos diferencia de escolhas impulsivas, que são guiadas apenas pelas emoções do momento. Ao orarmos e buscarmos a direção de Deus, percebemos que Ele nos guia não por medo ou pressão, mas por meio da tranquilidade e confiança que nascem dessa paz interior. Em Isaías 30:21, lemos:
e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Essa paz divina é como uma voz suave, que nos diz exatamente o que fazer, e nos lembra que Ele está ao nosso lado, em cada passo que damos. Entretanto, a paz que Deus nos dá não significa que não enfrentaremos desafios. Ela não remove os obstáculos ou as dificuldades, mas nos dá força para enfrentá-los com confiança. É como um marinheiro que navega em águas turbulentas, mas confia na estabilidade do seu barco. Mesmo com as ondas da vida batendo, ele sabe que está seguro. A paz de Deus é essa segurança, a certeza de que, apesar das tempestades, Ele está no controle de tudo. Essa paz é a prova do cuidado de Deus com cada detalhe de nossas vidas. Ao refletirmos sobre ela, podemos compreender que Ele nos está guiando, cuidando de cada passo, e nos direcionando para o que é melhor. Com essa paz, podemos descansar em seu amor e confiar que, independentemente do que aconteça ao nosso redor, Ele tem o melhor para nós. Não precisamos nos preocupar ou tentar controlar tudo, porque sabemos que onde há paz, há a presença de Deus. Essa paz é uma âncora em meio às dificuldades, permitindo-nos descansar e confiar plenamente na bondade de Deus. Obedecendo à intuição divina. Obedecer à intuição que vem de Deus muitas vezes exige coragem, porque nem sempre esse chamado é confortável ou fácil. Há momentos em que sentimos uma urgência em nosso coração, um impulso profundo que nos move a agir, mesmo quando o caminho não é totalmente claro. Essa intuição não é algo aleatório ou baseado em sentimentos passageiros. É uma forma de Deus nos guiar, inspirando-nos a dar passos de fé, a ousar sair da zona de conforto e a seguir um caminho que talvez nem imaginássemos ser possível. Em Josué 1:9, Deus diz: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Este versículo nos lembra que a coragem que vem de Deus é acompanhada da certeza de que Sua presença estará conosco, independentemente de onde nos encontrarmos. A intuição divina pode ser comparada ao impulso de uma águia que ensina seu filhote a voar. Quando o filhote é empurrado para fora do ninho, ele não entende completamente o que está acontecendo, mas o instinto o leva a abrir suas asas, e aos poucos ele começa a descobrir sua capacidade de voar. Da mesma forma, Deus nos coloca em situações que exigem coragem para que possamos descobrir habilidades e potenciais que talvez nem imaginássemos ter. Vemos um exemplo claro dessa coragem inspirada em Mateus 14:29, quando Pedro, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, sente o impulso de fazer o mesmo. Ele sai do barco e começa a caminhar sobre o mar, mas logo começa a afundar quando desvia o olhar de Jesus e se concentra no vento. Isso nos ensina que, ao seguir a intuição de Deus, precisamos manter o foco em Sua presença. A coragem que Deus nos dá não garante a ausência de dificuldades, mas nos assegura que Ele estará conosco para nos sustentar, mesmo quando o caminho parece impossível. A intuição divina também nos ensina a confiar mais em Deus do que em nossas próprias habilidades. Muitas vezes, como Moisés, nos sentimos despreparados para os desafios que Deus nos coloca. Moisés, quando chamado para libertar o povo de Israel, hesitou, argumentou e tentou se esquivar. Mas Deus insistiu, mostrando que o que realmente importava não era sua capacidade, mas a presença e o poder de Deus em sua vida. Em Êxodo 4:12, Deus diz: Vai, pois, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Quando seguimos a intuição divina, Deus nos equipa ao longo do caminho, nos capacitando para realizar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Essa coragem, inspirada por Deus, não só nos permite superar desafios, mas também nos leva a impactar a vida dos outros. Muitas vezes, somos movidos a fazer algo que pode parecer pequeno para nós, mas que faz uma grande diferença para alguém. É como a história do bom samaritano, que parou para ajudar o homem ferido à beira do caminho. Ele não tinha obrigação de ajudá-lo, mas o impulso de compaixão que o motivou se transformou em uma vitória para aquela vida. Seguir a intuição divina é responder a esse chamado de amor, mesmo que isso signifique sacrificar um pouco do nosso tempo, recursos ou segurança. A intuição divina também nos ensina a discernir o momento certo para agir. Às vezes, sentimos uma urgência de tomar uma decisão,
de intervir em uma situação ou de compartilhar uma palavra com alguém. Essa intuição é como um vento suave que nos direciona, e aprender a segui-la é confiar que Deus está guiando nossos passos. Em Eclesiastes 3, encontramos a ideia de que há um tempo para todas as coisas. Ao seguir a intuição divina, descobrimos o tempo certo para agir e confiamos que Deus nos guiará com sabedoria. Tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus nos chama para agir no momento certo, e a intuição que Ele coloca em nossos corações é a forma como Ele nos alinha com o tempo perfeito dele. Em sua sabedoria infinita, Deus conhece os momentos exatos em que devemos avançar e os períodos em que devemos esperar. Quando seguimos essa intuição, estamos nos submetendo ao ritmo divino, reconhecendo que não estamos no controle, mas que Ele está guiando cada detalhe do nosso caminho. Assim como o sol nasce e se põe em horários perfeitos, sem que ninguém precise interferir, o tempo de Deus também é perfeito para cada propósito em nossa vida. Seguir essa intuição divina também é um exercício de humildade e dependência de Deus. Quando confiamos na direção que Ele coloca em nosso coração, estamos reconhecendo que não sabemos tudo, que nossa visão é limitada e que precisamos de sua orientação. Isso nos desafia a deixar de lado a autossuficiência e a reconhecer que, sem Ele, não podemos fazer nada. É como caminhar por uma trilha desconhecida, onde não podemos ver o final, mas estamos com um mapa nas mãos, o qual nos garante que, ao dar um passo de cada vez, chegaremos ao nosso destino final. Essa é a confiança em Deus. Mesmo sem ver o quadro completo, sabemos que Ele está guiando cada passo que damos. Em Provérbios 3:5-6, somos exortados a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras não são apenas um conselho, mas uma orientação para que possamos viver de forma alinhada com a vontade de Deus. Confiar de todo o coração significa abrir mão da nossa necessidade de controlar tudo e entregar a direção de nossa vida nas mãos daquele que conhece todas as coisas. E quando fazemos isso, Ele endireita nossas veredas, Ele nos mostra o caminho certo, mesmo que a trilha pareça nebulosa à nossa frente. Seguir a intuição divina é, acima de tudo, um ato de fé. Muitas vezes, a intuição que Deus nos dá nos chama a dar passos que não entendemos completamente, e isso exige fé em sua bondade e em seu plano perfeito. Essa fé não é passiva, ela é ativa, pois nos move a agir mesmo quando não vemos todas as respostas ou os resultados imediatos. A intuição divina nos chama a confiar, não nas circunstâncias, mas em quem Deus é e em como Ele age em nossas vidas. Ele não nos pede para caminhar em solidão, mas para confiar que, a cada passo, Ele está conosco, nos capacitando, nos guiando e nos fortalecendo. Obedecer à intuição divina que inspira coragem é viver com propósito. Cada passo de fé que damos nos aproxima mais de quem Deus quer que sejamos. Cada ação tomada em obediência a essa intuição nos coloca em situações onde Ele pode nos usar para impactar a vida de outros, para realizar seu plano perfeito em nós e por meio de nós. É como uma chama que se acende dentro de nós, alimentada pela presença de Deus, que nos move para viver uma vida de propósito. Uma vida que não é focada apenas em nossas necessidades, mas que reflete o amor e a confiança que temos em Deus. Esse propósito nos permite ver os desafios de uma maneira diferente, como oportunidades de ver Deus agir em nosso favor. Essa coragem alimentada pela intuição divina nos transforma. Ela nos tira da nossa zona de conforto e nos leva a viver uma vida além do comum, uma vida onde cada dificuldade é uma chance de ver a intervenção de Deus. Ao seguirmos a intuição divina, descobrimos que há um propósito maior para nossas vidas, e cada passo nos aproxima do que Deus planejou para nós desde o início. Não se trata apenas de alcançar objetivos pessoais, mas de viver de acordo com a visão divina, cumprindo o propósito que Ele tem para cada um de nós. Quando sentimos essa intuição, que nos chama a avançar e que inspira coragem, é como se Deus estivesse diretamente nos convidando a sair do barco e a deixar o ninho. Ele nos chama a seguir o caminho dele, mesmo que ainda não tenhamos todas as respostas. Esse chamado é um convite a confiar, a obedecer e a caminhar em direção ao propósito único que Ele tem para cada um de nós.
A intuição divina, muitas vezes, nos desafia a deixar para trás o conforto do familiar e a avançar para o desconhecido. Mas é nesse avanço que encontramos o propósito de nossa vida e a verdadeira satisfação de saber que estamos cumprindo o que Deus planejou para nós.